Olá, nesse vídeo vamos falar sobre reserva de emergência. O que é, onde investir, quais são os riscos envolvidos, como construir a sua reserva se você ainda não tem. E no final do vídeo vou falar sobre como dar uma turbinada na sua reserva para ela rentabilizar mais, mantendo a mesma segurança. Bom, falando sobre o que é a reserva de emergência, você tem lá o seu salário todo mês, né? E com ele você compra a comida, paga as suas contas e tudo mais, é o dinheiro que você precisa para viver. Mas e se você perder esse trabalho? Seu emprego ou seu próprio negócio, se você for autônomo, empresário, né? Então, se você precisar de dinheiro e não tem uma receita, é aí que entra o papel da reserva de emergência. Você tem que ter essa reserva para cobrir os seus custos caso você não tenha receita. O ideal é você ter 6 meses de custo de vida guardado. O custo da sua vida é tudo que você gasta. Não é assim, você ganha, sei lá, vou exagerar aqui, 50 mil reais por mês. Mas você gasta só 10, então a reserva de emergência é em cima dos 10 mil. É o dinheiro que você precisa para viver o seu mês sem que você diminua o seu padrão de vida. E o resto é excedente, certo? Então não é o que você ganha, é o que você precisa gastar para viver aquele mês. Então, se você tem ali um custo de vida de 5 mil reais e você vai precisar fazer uma reserva de 6 meses, então a sua reserva vai ser de 30 mil reais. Se for de 10 mil, vai ser 60 mil e aí vai. Para algumas pessoas que têm uma estabilidade maior, por exemplo, funcionários públicos, que sabem que não vão ser mandados embora e tudo mais, talvez nesses casos pode reduzir a reserva de emergência para só apenas 3 meses ou 2 meses, sei lá. No entanto, eu gostaria de lembrá-los que durante a pandemia teve funcionários públicos que ficaram sem receber por muito tempo, talvez 2 meses, se eu não me engano. A última vez que um amigo me contou, ele estava 2 meses com salário atrasado no estadual. Outra característica da reserva de emergência é que ela tem que ter uma liquidez diária. O que significa isso? É que se eu precisar do meu dinheiro, eu tenho que poder tirar o dinheiro naquele mesmo dia, tipo, a liquidez diária. Todos os dias eu posso precisar resgatar o dinheiro e ele vai estar disponível para mim. Outro uso da reserva de emergência é para pagar despesas imprevistas, né? Alguma coisa que aconteceu. Às vezes você ainda tem o seu emprego, não foi mandado embora, mas por acaso, sei lá, você sofreu um acidente de trânsito, tem que pagar o conserto do carro, às vezes até o conserto de um terceiro, e isso você vai usar a sua reserva de emergência. Se você não tivesse o dinheiro disponível na hora, se você não tivesse a reserva de emergência, você teria que se endividar, pegar emprestado no banco, pagar juros, ou pagar no cartão de crédito parcelado com juros. Com a reserva de emergência, você paga tudo de uma vez, sem juros, não se endivida e mantém a sua saúde financeira. Outra coisa que pode ser usada a reserva de emergência, mas aí com bastante cautela, é aproveitar oportunidades. Quando você tem o dinheiro na mão e aparece uma oportunidade, você aproveita essa oportunidade. No entanto, você está desfazendo da sua reserva de emergência, então que você já tem que visualizar que você tem que repor a sua reserva o mais rápido possível para manter essa segurança. Como que funciona a composição da reserva? Tem que ser um tipo de investimento com liquidez diária, ou seja, se a gente pode resgatar a qualquer hora, é importante também que a gente procure um investimento que tenha rentabilidade diária, porque se você deixa lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, você pode resgatar ainda com um ganho diferente de uma poupança, por exemplo, que você precisa largar pelo menos 30 dias o seu dinheiro parado para ter uma rentabilidade. Então, poupança fora, não faz parte, não é um lugar legal para você manter um dinheiro que você precisa de liquidez diária. Aliás, poupança não é bom em hipótese alguma. Então, pensando nos tipos de investimento que podem compor a sua carteira, tem, por exemplo, um Tesouro Selic, tem CDB, fundos de investimento com liquidez diária, né? Fundos DI. Tem algumas opções e o interessante é você diversificar a sua carteira para mitigar os riscos de cada tipo desses investimentos.
Então, uma composição ideal, né, na minha opinião, você ter investimentos no Tesouro Selic, que te traz uma maior segurança, porque é risco nacional, é o investimento mais seguro que existe atualmente. Um CDB com liquidez diária, você pode conseguir aí um CDB de 101% do CDI, 102%, às vezes 105% com liquidez diária. Obviamente tem CDBs com rendimento muito maior, mas aí já não é liquidez diária, e não vale para esse tipo de reserva. Né? A gente está falando de uma coisa que precisa poder ser resgatada a qualquer momento. E outra parte da reserva também é importante, a dinheiro em espécie, porque o dinheiro em espécie te traz uma agilidade maior. Tanto o Tesouro Selic quanto o CDB, se você tiver num feriado ou no final de semana e precisar resgatar, você não vai ter o dinheiro, porque eles só funcionam em dias úteis. Então, aí que entra o dinheiro em espécie. Você tendo alguma quantia em espécie na mão para passar ali um feriado ou um final de semana, ele vai te servir nesses momentos. Então, você vai entender que é só um pouquinho, não é uma porcentagem grande da sua reserva, é só o suficiente para você passar ali 3 dias, por exemplo. Essa composição pode fazer do jeito que você achar melhor, mantendo esse padrão de que reserva de emergência, tem que ter liquidez diária e uma rentabilidade diária também. Ou seja, para o caso do Tesouro Selic, você poderia, por exemplo, substituir para um fundo de investimento DI, que esse fundo também investe no Tesouro Selic. Então não faz sentido você ter os dois na mesma carteira, já que eles estão investindo na mesma coisa. Você escolhe um ou escolhe o outro. Aí vai depender, você vai ter que olhar se o fundo tem uma gestão boa, qual que é a taxa desse fundo, qual que é a rentabilidade que o fundo está tendo, no histórico, né, de rentabilidade do fundo. Você pode substituir, por exemplo, o CDB por uma conta corrente que tem rentabilidade automática, igual tem muitas aí no mercado. Enfim, a composição você faz da maneira que você desejar. Aí você me pergunta, se o Tesouro Selic é o mais seguro, por que não coloca tudo lá? Porque no Tesouro Selic existe um risco de rentabilidade. É um risco de rentabilidade reduzido no Tesouro Selic. Porque como que funciona? Se a gente entrar aqui no site do Tesouro Direto e rolar a página até o final, vai ter um link lá, preços e taxas. Esse link vai te mostrar uma tela como essa aqui, ó, que tem duas abas, investir e resgatar. Investir é quando você vai colocar o seu dinheiro lá, você vai comprar um título. Então, se a gente olhar aqui o Tesouro Selic atualmente, o preço unitário do título é R$ 11.831,24. Esse preço unitário é o preço do título total, mas você pode comprar uma parcela, uma fração desse título. Tanto é que você está vendo aqui a coluna investimento mínimo. Então, para o Tesouro Selic, o mínimo que você teria que investir atualmente é R$ 118,31. Mas olhando para o preço unitário, ó, você vê lá o total do título. Guarda esse valor, R$ 11.831,24. Se a gente for para outra aba de resgatar, você vai ver que o mesmo Tesouro Selic, o mesmo título, Tesouro Selic 2025, tem um preço unitário um pouquinho mais baixo, R$ 11.828,11. Por que isso? Esse é o spread que o governo cobra para fazer a compra do título de volta. Né? Quando você vai resgatar o dinheiro, o governo vai te comprar de volta aquele título. É um spread, uma diferença. Então você vai ver que a taxa Selic aqui, ó, rentabilidade anual, tem mais 0,1104. Enquanto que quando você vai investir, tem mais 0,10. Então tem uma diferencinha. Essa diferencinha que causa essa diferença no preço unitário, esse spread. Então se você colocar o dinheiro no Tesouro Selic e precisar resgatar ele no mesmo dia, você vai estar perdendo dinheiro. Obviamente que a gente não vai fazer isso. A gente está colocando o dinheiro hoje, você no mínimo vai esperar ali amanhã. A gente espera que quando a gente está colocando o dinheiro para investir, a gente espera deixar ele lá por muito tempo. Né? Às vezes pode precisar resgatar
rapidamente, mas na nossa cabeça é que ele vai ficar ali por um tempo. E estando no Tesouro Selic, ele tem uma rentabilidade diária, então ele vai estar rendendo para você. Então de hoje para amanhã ele vai subir um pouco, mas por conta desse spread, pode ser ainda que o seu dinheiro não está positivo, né? Você vai tirar o mesmo tanto ou um pouquinho negativo. Então cada dia que vai passando você vai ganhando mais. Por conta desse risco de rentabilidade, é interessante a gente colocar em outro tipo de investimento também, no CDB, por exemplo. O CDB já não tem esse spread. O dinheiro que você está tendo ali, você vai resgatar e pronto, você vai pagar os impostos que tem da operação, né? Imposto de renda, IOF, se for antes de 30 dias, mas não tem o spread. Então, esse risco de rentabilidade no CDB já não existe. Então, ele tem uma rentabilidade um pouco mais garantida do que o Tesouro Selic. No entanto, o CDB, como é uma empresa, não é um país, tem um risco de segurança maior. Então, a segurança do Tesouro Selic é maior do que do CDB. Então, não compensa também colocar o dinheiro todo no CDB, porque você vai estar assumindo um risco maior de todos a sua reserva. Não é interessante. A gente vê aí que empresas quebram o tempo todo. Muita gente acha que banco só dá lucro, mas não é verdade. Se você ver meus vídeos passados, teve o vídeo da Claro Pay, por exemplo, eu mostrei lá, tem um banco que está dando prejuízo por muito tempo. Pode ser que quebre a qualquer momento. Então, você tem que guardar na sua cabeça que existe esse risco quando você está investindo em qualquer coisa. E a ideia é a gente diversificar os investimentos para reduzir o risco. Agora, se você pegar tanto o Tesouro Selic quanto o CDB, também existe o risco de liquidez, que é o caso do final de semana em feriados, né? O risco de liquidez é o risco de você precisar do dinheiro naquele dia e não ter como por conta que é um dia, um feriado, um final de semana. Então, por isso que é interessante ter o dinheiro em espécie, para pelo menos você poder passar ali o final de semana com o valor que você precisa. Lembrando, então, a composição ideal é Tesouro Selic, mais CDB e mais uma pequena parcela em dinheiro em espécie. Aí você me fala, eu não tenho nada. Como que eu construo a minha reserva de emergência? Bom, se você não tem nada até hoje, é porque você tem um problema de gestão financeira. Você não guarda nada do que você ganha. Obviamente, né, considerando que você ganha mais do que você precisa para viver. Né? Se você já não consegue guardar nada, você precisa resolver esse problema seu de gestão financeira. A minha dica é você listar numa planilha ou um papel. Você pega um papel ali e escreve todos os custos que você tem no mês. Todos os custos fixos, né? Comece pelos fixos, que é mais fácil. Tipo, o aluguel, se você paga aluguel da sua casa, conta de luz, conta de água, conta de telefone, internet, mensalidade da escola, da faculdade, qualquer coisa que você tiver, você lista. Aí depois você lista também os seus custos variáveis. E aí você estima um valor para eles médio. Por exemplo, um custo variável é combustível para o carro, para a moto, por exemplo. Você não sabe exatamente quanto que é, mas você tem uma ideia. Então, vamos supor, se eu gasto ali R$350 no mês, R$500 no outro mês, então você coloca uma média ali, alguma coisa no meio, R$420, alguma coisa. O importante é você ter isso listado para você entender quais são seus custos e depois reduzir, tentar achar o que você pode reduzir dos seus custos. Então, tendo todos os custos listados, você vai olhar lá, será que tem como eu gastar menos aqui com supermercado, por exemplo? Então, você olha o que você está comprando no supermercado, quais produtos poderiam substituir o que você vem comprando, para tentar reduzir o máximo que você conseguir dos seus gastos. E aí, você vai guardar o máximo que você conseguir. Ou você coloca uma meta na sua cabeça, eu quero guardar no mínimo R$100. Beleza, então você guarda R$100 todo mês. E aí a cada mês você vai investir esses R$100 em parte daquela composição. Você coloca R$100 no Tesouro Selic, você coloca, no outro mês você coloca R$100 num CDB, e aí mantém também um pouquinho na sua mão para você conseguir passar por algum momento de feriado e finais de semana.
Bom, agora como que é possível dar aquela turbinada na nossa reserva de emergência para ter uma rentabilidade ainda maior? No mercado existe LCI e LCA, que são letras de créditos imobiliários ou do agronegócio. São tipos de investimento que existe isenção fiscal, ou seja, você não precisa pagar imposto de renda, e por conta disso eles têm uma rentabilidade muito maior do que um CDB ou um Tesouro Selic. Qual que é o problema? Esse tipo de investimento tem um prazo maior para você deixar o dinheiro. No entanto, existem LCIs e LCAs que têm uma carência de 90 dias. O que significa isso? Mesmo que ela tenha o vencimento para um ano, se ela tem uma carência de 90 dias, significa que a partir dos 90 dias, ela tem liquidez diária. Você pode resgatar a qualquer momento. Então a dica é, se você quer fazer uma reserva de emergência de 6 meses, e você já tem 3 meses de reserva, os próximos você já pode colocar direto numa LCI de 90 dias, que vai ter uma rentabilidade maior, certo? Então, você tem 3 meses coberto, certo? E depois, você colocando na LCI, você vai estar construindo os outros 3 meses, né? Os 90 dias. A partir do momento que esses 90 dias já passou, aí você já vai ter os 6 meses, só que parte deles na LCI, com a rentabilidade muito maior. Aí você pode pegar os 3 meses anteriores, que você já tinha lá em CDB e Tesouro Selic, e jogar em outra LCI de 90 dias ou de 180 dias que seja, e assim você vai construindo a sua carteira com a rentabilidade maior, mantendo a liquidez diária, a mesma segurança. Portanto, você consegue rotacionar o seu dinheiro, tirando de um que rende menos para um que rende mais, se você conseguir controlar essa questão da carência, de quando você vai poder resgatar. Bom, o conteúdo de hoje acaba por aqui. Um grande abraço e vamos engordar o cofrinho.